consagrados, sejam novamente muito bem-vindos ao ADM Podcast, esse que é o maior podcast de empreendedorismo que eu já apresentei. Eu sempre falo isso para vocês, faz parte da minha estratégia trazer pessoas importantes na minha vida, importantes para o cenário empresarial, e hoje é um dia mais do que especial, porque além de eu conseguir trazer duas histórias aqui muito interessantes em relação ao empreendedorismo, à carreira, são pessoas que eu tenho um carinho especial porque fomos sócios durante 3 anos, uma das mais incríveis experiências que eu já tive. E é isso aí. Não vou me estender porque eu tenho certeza que os dois cavalheiros que estão comigo hoje aqui vão saber se apresentar muito melhor. Alexandre, Eduardo, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Para mim é muito importante que a gente tenha essa conversa. E é isso aí, vamos falar sobre a Pronto Engenharia e a Antera Construtora. Nossa, legal estar aqui, Di. Um prazer. É muito bacana porque a gente tinha esse momento entre nós muitas vezes, né? Nas quartas-feiras. Todas as quartas, inclusive, simbolicamente nas quartas-feiras. Exatamente. Muito depois disso. Isso. E, mas me apresentando, eu sou o Alexandre, eu sou um dos sócios, junto com o Edu, e ex-sócio do Di, da Pronto Engenharia e da Antera. Sou engenheiro civil, eu já trabalho em construção desde 2009, então já fazem bons quase 15 anos aí que eu trabalho com construção civil. E, estamos na batalha aí com as duas empresas, a Antera e a Pronto. Eu sou Eduardo, sou mestre em engenharia civil, então eu tive um interlúdio aí depois da graduação, que é até ir para o mercado de trabalho mesmo. Eu comecei a trabalhar com construção civil realmente ali na parte que envolve mais técnicas construtivas, gestão de obra em si, com o Ale. Então foi ali em 2018 e desde então é a vida, né? A gente se imerge nisso e estamos pensando nisso o tempo todo, às vezes de madrugada. Acorda pensando em construção, em uma solução para algum problema e tal. Cara, é muito, muito interessante, assim, é um ramo muito cheio de detalhes e a gente gosta bastante disso. Massa, cara. Eu sei bastante da história aqui, não vou fazer o desentendido, mas eu acho que a Pronto, ela é uma empresa, posso aqui estar sendo ousado na escolha das palavras, mas é uma empresa que tem um modelo de negócio único, tá? E eu vou começar por aí. Explica para quem estiver ouvindo e assistindo a gente agora, o que faz a Pronto, especificamente? Boa. A Pronto, assim como a Antera também, mas a Pronto ela trabalha com gestão de obras, né? E esse é um termo que não é muito palpável para a maioria das pessoas que não trabalha na área especificamente, né? Então, quem trabalha com gestão de obras trabalha não só executando obras, mas a gente divide ali na empresa a gestão em 3 etapas, principalmente, né? Que é a parte de planejamento, execução e também o pós-vendas fazem parte de uma empresa que faz gestão de obras. Claro que existem muitas empresas que fazem isso, mas eu acho que cada uma tem suas peculiaridades e a forma de definir. Essa é a verdade. Eu acho que não existe um consenso ou não existe uma única forma de definir, né, a gestão de obras e a gente define lá dessa forma. Eu acho que um dos pontos iniciais e um ponto que eu sempre inicio explicando quando eu estou vendendo o nosso serviço para os clientes, que eu gosto de dizer que nós não somos uma empreiteira de mão de obras. Então, esse é um dos grandes trabalhos, inclusive, da nossa profissão, né? Aliás, da nossa empresa, que é justamente explicar o que a gente faz, explicar por que o nosso serviço é diferente de uma empreiteira de mão de obras, né? Então, acho que gestão, eu digo isso pela nossa equipe, inclusive, né? Ali dentro da equipe, a gente tem hoje um eletricista e um ajudante, mas fora isso, todos os nossos colaboradores são técnicos, vamos dizer assim, né? Então, temos engenheiros, temos administradores, pessoal que trabalha com marketing, parte comercial, mas mão de obra mesmo, nas nossas obras, a gente contrata terceirizado, né? Muito bom o raciocínio, Ale. Vamos lá, então. No ponto de vista do cliente,
O cara tem um apartamento e quer fazer uma reforma. Qual que é o passo a passo, então? Não sei nada. Não sei que existe gestão de obra, não sei que existe projeto, não sei nada. Qual que é o passo a passo para fazer uma reforma com a Pronto? Perfeito. Primeiro, nos contratar. Bom, a ideia da Pronto, então, explicando até de uma forma mais fácil, a nossa ideia é conseguir unir todas as atividades necessárias para a execução de uma obra. E é isso que a gente faz, né? De forma que o cliente não precisa correr atrás de dos prestadores de serviços, desde levantamento de materiais, planejamento, organização da obra. Então, a partir do momento que o nosso cliente nos contrata, a gente começa a planejar e organizar a obra deles até a execução e até a finalização da obra, né? Então, a gente tem algumas etapas ali pré-definidas. Uma coisa que é importante também dizer é que a gente, como gestora de obras, a gente não trabalha com projetos, né? Então, isso é um ponto também importante. Às vezes, o cliente chega para a gente com um sonho, né, de fazer a reforma, né, que é o caso da Pronto, né? E aí, caso ele não tenha projeto, a gente indica para um parceiro nosso. Mas a partir do momento que a gente fecha contrato com ele, a gente inicia a etapa de planejamento da obra, onde a gente faz definição de equipes, estudo de projetos, elaboração de cronogramas, enfim, uma série de atividades importantíssimas para que a gente consiga, então, fazer a execução da obra, que daí é o que todo mundo já conhece, né? E depois, claro, sempre oferecendo, quando necessário, um serviço de pós-vendas. Muito bom. Queria falar que tem uma questão ali relacionada a projetos, né? Que a gente não executa os projetos, né? E o cliente, ele não necessariamente precisa ter os projetos para conversar com a gente, né? Ele precisa ter os projetos para a gente fazer um orçamento executivo e realmente conseguir seguir para a assinatura do contrato e início da reforma. Isso começou a duras penas, né? Como tudo, a gente aprende na dor. E a gente executou lá no início da empresa algumas reformas sem projeto, né? E às vezes chegava no final da reforma e o cliente não estava feliz. E a gente executou tudo exatamente como ele queria. Mas aí o problema é que não tinha um acompanhamento de um arquiteto, não tinha uma visualização, então não tinha um render 3D, às vezes, alguma coisa para o cliente perceber, pô, isso aqui talvez não vai ficar tão legal quanto eu estou pensando, né? Saquei. Mas aí, por exemplo, o cliente escolhe o escritório de arquitetura que ele vai trabalhar. A Pronto, óbvio, ela pode escolher, indicar alguns, mas se o cliente, por exemplo, já foi atrás de um escritório de arquitetura e quer chegar até a Pronto para executar uma obra, vocês trabalham também. Sim. Legal. E também é importante isso, né? Porque a gente indica escritórios que a gente já tem uma parceria, a gente confia no trabalho, mas o cliente, ele tem que ver o portfólio do arquiteto e meio que ressoar com ele, né? E entender, tipo, cara, eu gosto disso aqui tá dentro dos meus gostos. Ou então ele vai olhar e vai, sei lá, pega um escritório que tem uma arquitetura, sei lá, muito industrial e o cara tem um estilo mais clássico, assim. Daí, cara, ele vai, não é isso, não me interessa. Eu acho que uma forma boa de explicar o que a gente faz, assim, o objetivo da empresa, né, de uma forma mais resumida e mais palpável, é que a gente tenta descomplicar a experiência de obra. Essa é a verdade, assim, né? A gente entende que a obra hoje em dia é sinônimo de incomodação, de dor de cabeça, e muitas vezes, de fato, né? A gente tem mais de 120 obras entregues aí, obviamente já passamos por obras fáceis, obras difíceis, mas o nosso objetivo é tentar transformar essa experiência para o cliente. Isso é um pitch de venda que já deve ter ouvido 200 vezes, né? Mas isso é uma coisa que é muito verdade, que a gente sente muito, né? A gente tenta transformar a experiência de obra através de um processo mais tranquilo possível para todos os envolvidos ali. Dentro desses 8 anos aí de empresa que a gente que a gente fez esse ano, a gente entende que não adianta eu só fazer uma entrega perfeita se o processo for caótico. A transformação da experiência visa justamente transformar o processo e não só a entrega final. Muito bom isso, Ale. É interessante a gente falar sobre isso porque a gente consegue linkar isso com uma série de conceitos ali, né? Da teoria da experiência do cliente, sucesso do cliente, enfim. Não é só sobre a entrega, e sim sobre o processo de obra, né? Exato. Tu falou uma coisa ali que eu acho muito forte, muito importante, que é o processo, ele vai acabar direcionando o resultado, né? Então, não adianta, cara, a obra caótica. Tudo deu errado durante a obra e você entregou o projeto como tinha que ser. Só que, cara, a chance daquele cliente não perceber valor naquilo que você fez porque o processo de obra foi traumático é bem engraçado. Tem um outro ponto que vocês tocaram que eu acho interessante a gente falar.
Eu acho que vocês devem escutar essa pergunta, tipo, para cada apresentação de propostas. Quanto vai custar minha obra? E aí, e como que funciona esse processo de orçamentação da execução de uma obra? Perfeito. Eu acho que existem alguns mitos aí da construção civil que a gente tem que desmistificar mesmo, né? Vai falar do CUB. Exato. Vou falar do CUB. O CUB é um deles, né? O CUB muitas pessoas acham que a gente consegue orçar uma obra por metro quadrado única e exclusivamente. Até existem alguns indicadores, alguns parâmetros que a gente pode usar para conseguir fazer alguns tipos de orçamentos preliminares, quando não se tem muita informação, que leva, sim, em consideração um metro quadrado, né? Especialmente para reforma, isso é muito pouco aplicável, especialmente dentro do cenário onde a gente trabalha, que é na reforma de alto padrão, né? Então, eu sempre digo que para construir um banheiro, tu pode gastar 5 mil, mas tu pode gastar, sei lá, 200, 300 mil reais para construir um banheiro. Tu pode comprar um piso de 50 reais o metro quadrado, tu pode comprar um piso de 600, 700, 800 reais o metro quadrado. Então, a nossa metodologia de orçamentação ali é justamente levar os detalhes de cada projeto em consideração, né? Então, um dos motivos, inclusive, né, como o Eduardo bem falou, que a gente não executa a obra sem projeto, é justamente por isso. Pela questão que o Du falou, né? A questão das expectativas do cliente, né? A gente não consegue ter um alinhamento, de fato, do que vai ser entregue, mas também porque a gente não consegue ter clareza do que precisa ser orçado, né? Então, a gente não consegue detalhar. Então, às vezes, eu pego alguns projetos muito parecidos com obras que eu já fiz outras vezes, o pessoal fala, pô, mas quanto que vai custar? Tu nunca fiz uma obra parecida, mais ou menos, não sei o quê. Pô, eu já fiz, mas, pô, eu preciso levantar cada um dos serviços para depois somar cada um deles, identificar e chegar lá no valor final, assim. Porque não existe uma lógica. Às vezes é um apartamento do mesmo tamanho, do mesmo padrão ali, mas, cara, os acabamentos são outros, algumas coisas mais específicas mudam muito, assim, e podem atrelar bastante diferença na parte de orçamentação. Então, em via de regra, cada orçamento é único e a gente sempre leva em consideração as premissas de projeto e complexidades de entorno também, né? Acessos, horário de trabalho, enfim. Então, mais ou menos por aí, eu acho. E além disso, a gente também tem muita bagagem, né? Como a lei disse, a gente já tem 120 obras entregues, então, por mais que a gente não consiga relacionar uma obra com outra obra, mas a gente consegue relacionar pedaços, né? Então, cara, parte de, por exemplo, elétrica. Eu tenho um apartamento ali de 120 metros quadrados que eu tive que refazer toda a parte elétrica dela. Aí eu pego outro apartamento de 120 também, que, cara, tem umas diferenças ali, mas eu também vou ter que refazer toda a elétrica e isso eu consigo correlacionar, assim, mais ou menos bem, assim, num nível que é aceitável pra gente, né? E é aceitável pro nosso produto também, né? Porque uma coisa importante é que o nosso produto, a gente fornece para o cliente, tá dentro da nossa proposta, né? Todos os materiais brutos de obra. Então, toda a parte de fiação, argamassa e tubulação. Tudo isso a gente entra, o cliente vai ter que se preocupar com os acabamentos, então ele vai ter que escolher o piso, ele vai ter que escolher a luminária, ele vai ter que escolher essas questões ali que são exatamente onde tem uma variação enorme, né, de custo. O cara pode escolher um toalheiro ali de R$500, pode escolher um toalheiro de 15 mil. Então, Mas aí, é interessante você dizer assim, porque... Então, o cliente, ele sai da apresentação de proposta da Pronto sabendo quanto ele vai gastar na obra dele. É um valor fechado que vocês apresentam para o cliente daquela reforma, é isso? Sim, é um valor fechado dentro das condições que a gente tem, né? Se ele já tiver comprado todos os outros itens, assim, acessórios, né? Que a gente diz, ou seja, todos os acabamentos, ele já vai saber quanto que ele vai gastar, sim. Eu acho que um detalhe bem legal, assim, da nossa proposta, inclusive foi quando a gente começou a trabalhar a proposta dessa forma, foi um grande diferencial pra gente, mas também a gente começou a perceber um fechamento muito maior de propostas, foi justamente quando a gente conseguiu incluir o material dentro da nossa proposta, né? Porque os materiais que a gente coloca dentro da nossa proposta hoje são justamente os materiais que o cliente não faz a menor ideia quanto que ele vai gastar.
não tem ideia quanto que ele vai gastar com cimento, não tem ideia quanto ele vai gastar com fiação, com disjuntor, com material de pintura, isso daí ele não tem ideia. Então ele já sai da nossa proposta com a mão de obra para fazer esses serviços e também boa parte dos materiais. Porque o que fica de fora, como bem o Eduardo falou, é parte de acabamentos, que é justamente o que o cliente vai na loja escolher. E ele sabe quanto vai pagar por aquilo. Então é bacana porque ele sai da nossa proposta, ele já sabe quanto ele vai gastar na obra bruta. Beleza, agora eu sei quanto que vai sobrar para eu escolher os acabamentos, que é o que de fato interessa no final das contas para ele, assim, né? Muito Isso. legal. Só voltando no raciocínio aqui, que eu acabei saindo na tangente e não concluí, né? É importante isso porque a nossa forma ali de orçar, né? Porque se a gente se a gente acabar tendo uma consideração um pouquinho diferente e gastar um pouco mais, passar um pouco do orçamento que a gente tinha, isso tá dentro de uma margem que no nosso global a gente ainda tá bem, ainda tá saindo com lucro ali dentro da margem de lucro que a gente espera para aquela obra, né? E isso não é repassado para o cliente? Não. A não Entendi. ser que seja uma condição de contorno totalmente nova que foi, tipo, sei lá, eu Surgiu quero... durante a obra. Alteração de Exatamente. projeto, algum esperado muito grande. Por exemplo, ali a gente, na parte elétrica, por exemplo, daí o cara decidiu que ele quer, sei lá, mudar o transformador da rua para puxar uma fiação muito maior para colocar um sistema de som, sei lá, absurdo. Então, só se for uma condição que mudou muito, né? Mas, tendo isso, cara, é isso. A gente sabe que a gente não vai ganhar em absolutamente tudo. A gente sabe que, às vezes, acontece um pequeno erro de consideração e tal, mas... É isso, é a vida. Margens, né? Pô, que legal. E rapazes, para mim já tá claro em relação a essa parte do produto e eu continuo falando isso para vocês, eu acho isso muito legal. Mas eu vou voltar agora para a origem do negócio ali, né? A Pronto, ela se estabeleceu em 2016, o primeiro ano, né? Perfeito. Da onde veio a ideia de fundar a Pronto e se lá no começo já era essa a ideia de serviço prestado? Boa. A ideia de fundar a Pronto, ela não foi muito uma ideia do que eu esperava que fosse a Pronto, mas era mais uma ideia do que eu não queria fazer. Então, eu vou explicar melhor. Eu trabalhei durante todo minha faculdade, né? Então, uns 6 anos ali que eu fiz de faculdade, eu estagiei praticamente todos os semestres ali. Desde a segunda fase eu já estava trabalhando e em todo esse tempo eu trabalhei em construtora. E por mais que eu tenha adquirido praticamente todo o conhecimento que me permitiu iniciar a empresa nessas construtoras, eu vi que trabalhar em construtora era justamente uma rotina que eu não queria. Não queria ficar 5 anos, ou 4 anos, ou 3 anos dentro de uma mesma obra. Chegando 7 horas, saindo às 5 horas da tarde, né? E eu nunca tive grandes expectativas de empreender ou fazer qualquer coisa assim, mas a perspectiva de viver esta rotina o resto da minha vida era uma coisa que, cara, para mim era inconcebível naquele momento. Então, eu aproveitei o conhecimento que eu tinha de obra, aproveitei que eu estava recém-formado, enfim, começando carreira para dar o início na Pronto, né? E como é uma empresa de reformas, né? É uma empresa que não exige grandes capitais para iniciar, enfim, né? O mais difícil é tu começar justamente a fechar os primeiros contratos. Então, não foi uma coisa super bem elaborada, mas partiu mais de uma certeza do que eu não queria fazer do que o que eu queria de fato fazer. Pô, legal. E o modelo de negócio ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Perfeito. Quando a gente entrou, quer dizer, vamos lá. Quando eu entrei na Pronto, né? Que aí vai um pouquinho mais para a minha história também, né? Que eu terminei a graduação, depois entrei no mestrado, logo em seguida, finalizando o mestrado, eu entrei, comecei a estudar para concurso público e tal. Aí chegou uma hora que eu pensei, cara, mas não é isso que eu quero. Realmente, assim, olhando, não é isso que eu quero. Eu sabia que o Alexandre tava com a empresa, tinha um conhecimento muito foda, assim, de técnicas construtivas, de construção. E, cara, tinha uma vivência de obra, assim, que eu demoraria muito tempo para ter se não tivesse contato, assim, direto com ele. E a gente aprende um com o outro até hoje, né? E daí eu conversei com ele e tal. Beleza, vamos fazer um teste. Aí eu fiz O teste tá durando quantos anos já? Aí eu passei na entrevista, mas ainda não assinou meu SLT, né? Não, nem pretendo.
Pô, que legal. E lá no começo, além Edu, né? Porque, vamos lá, vocês se tornaram sócios e vocês tinham um modelo que ele já era disseminado aqui em Florianópolis ou era uma novidade quando vocês começaram? Eu acho que... eu acho que Florianópolis muito pouco, assim. Tinham muitas empresas que trabalhavam com reforma, mas eu acho que até hoje, na verdade, existem muito poucas empresas que fazem o que a gente de fato faz, assim, né? Eu acho que o grande diferencial da Pronto como empresa, eu acho isso talvez para qualquer negócio, assim, né? E especialmente considerando nossos concorrentes, é que a gente tem a visão da Pronto como uma empresa. A gente quer que ela seja uma empresa consolidada que, né, quem sabe vai além da gente, e a gente não vê Pronto como um ganha-pão. Essa é a verdade, que eu acho que a maioria dos nossos concorrentes, vamos dizer assim, vê a empresa, assim. Então, eu acho que o modelo do negócio da empresa ele foi se transformando com o tempo, até chegar no que a gente tem hoje, assim, que já está há algum tempo nesse modelo de negócio ali, mas eu acho que o grande diferencial que a gente tem aqui dentro da empresa é processo, né? Eu acho que a gente tem processos muito claros aqui, e cada vez mais claros dentro da empresa, estão sempre se reinventando, assim, mas porque... e bastante tempo de investimento em planejamento, assim, nas nossas obras, assim. Eu acho que isso talvez seja um dos principais diferenciais que a gente tem. Eu não sei se essa era a tua pergunta de começo. Eu ia complementar indo para esse lado, em relação à inovação relativa do serviço ali, mas também pelo desafio da formação de uma equipe. Porque eu ia para esse lado. Vocês abriram a sociedade, vocês tinham um produto... claro, na cabeça de vocês, de como prestar, né? E enfim, empreender nessa área. Mas aí a empresa cresceu. Sim. Chegaram colaboradores. E aí? Aí, bom, nosso primeiro... Começou tudo com o nosso primeiro escritório, né? Ali no... Pré-pandêmico, inclusive. Pré-pandêmico. Aí a gente... Foi quando isso? 2019, né? 2019. Acho que foi pra metade. Metade segundo semestre de 2019, né? Isso. Que daí a gente pensou, cara, vamos ter que contratar um estagiário. Aí, pô, parecia uma coisa grande. Enorme. Absurda, né? Pô, vou ter que pagar um salário de estagiário, uma bolsa de estágio. Meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar isso? Cara... Aí a gente pensou, tá, mas... a gente vai ter que ter um escritório também, né? A gente não pode levar o estagiário para nossa casa para trabalhar. Para o apartamento da minha mãe. Tudo tem limites. Eu já usava o carro da minha mãe para trabalhar. Agora tem que levá-lo para o estagiário para casa dela, ia ser um pouco demais, né? E aí vocês começaram a estruturar a empresa. Aí, então alugaram uma sala. A gente alugou uma sala, aí a gente montou a sala e contratamos um estagiário. Que aí tudo começou. Daí começou a questão de, beleza, vamos... a gente nem sabia como entrevistar ainda, né? Eu acho que o grande desafio, assim, em ter o primeiro funcionário, além do próprio processo de contratação, né? Que eu acho que esse permanece até hoje, né? Uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer é contratar, né? Mas o grande desafio era conseguir... delegar atividades, né? E como a gente não tinha um volume de obra tão grande, assim, naquela época, eu lembro que, cara, quando esse estagiário e as primeiras contratações todas que a gente teve, eu ficava muito nervoso quando a pessoa ia começar. Meu Deus, será que eu vou ter volume de trabalho para passar para essa pessoa? Porque... pensando bem, assim, quando a gente contratou o primeiro estagiário, eu e o Eduardo, a gente dava conta das atividades, não precisava necessariamente ter um estagiário para fazer o que a gente tinha, não era um volume de trabalho tão grande assim, né? Mas era justamente para que a gente parasse de fazer algumas atividades extremamente operacionais que a gente poderia, de fato, delegar para alguma pessoa, né? Então, eu acho que esse foi um dos primeiros motivos, não foi um excesso de trabalho, mas foi para justamente que a gente pudesse dedicar o nosso tempo, porque, de fato, era necessário, era importante, assim, né? Mas, bom, eu acho que a empresa foi crescendo, né? A gente passou pela pandemia, a gente contratou bastante gente na pandemia, porque a empresa cresceu muito durante a pandemia. Então, a gente começou a contratar pessoas por videochamada e tinha pessoas que a gente começava a trabalhar de forma remota e isso foi um desafio bem grande, assim, né? Tanto que, uma vez que esteve mais tranquila a situação, a gente já logo decidiu voltar para as atividades presenciais, porque a gente sentia uma falta de engajamento muito grande, assim, das pessoas. E, bom, e a empresa foi crescendo, assim, né? Eu acho que não só pra gente, mas eu acho que para a maioria das empresas, talvez o grande desafio de crescer, né? Um dos grandes desafios de crescer esteja justamente na parte de contratação de pessoas, assim, né?
Pô, que bacana. Eu sempre faço essa pergunta pro pessoal que vem aqui e muita gente, a não ser quem já tenha trajetória de liderar outras pessoas em outras experiências, mas normalmente a galera fala, cara, eu tinha um negócio antes e depois da formação da minha equipe, né? E é muito bacana ouvir isso de vocês também, né? É um grande desafio e é um passo fundamental. E a gente vai falar mais sobre a equipe da Pronto. Mas eu quero ir para o outro ponto agora que eu também acho relevante para essa nossa conversa, que é em relação à mão de obra. Construção civil, ela tem... ela trabalha com pontos extremos ali, né? Então, você tem gente com muito dinheiro que está reformando e você tem gente com pouquíssima instrução enfim, e situações de vida completamente distintas, trabalhando, querendo ou não, na mesma esteira de produção ali, né? Como é que... E eu imagino, pelo que vocês estão dizendo aqui, por exemplo, o corpo técnico da Pronto, eu imagino que são engenheiros, arquitetos. Como é que lidar com, por exemplo, o pedreiro, a galera de obra lá? Cara, é um aprendizado, né? Tem que aprender a se comunicar de uma forma que aquela pessoa vai entender, né? Então, tu tem que conhecer a pessoa, né? Isso é uma coisa que a gente valoriza muito, que a gente... a maior parte das nossas obras hoje, a gente lida com pessoas que a gente já lida há bastante tempo, né? E quando chega alguém que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue se comunicar, a gente já vê que... É que nem a gente contratar alguém que a gente não consegue se comunicar, né? Mesmo sendo uma pessoa terceirizada, é uma pessoa que a gente está tendo que lidar todos os dias, né? Então, a gente acaba conhecendo a pessoa, acaba sabendo qual forma de se comunicar e tal, e acaba meio que filtrando, assim, quem que realmente a gente funciona nas nossas obras, né? Quem que dá para trabalhar e quem a gente tem que... pedir Tirar, para né? pedir para conversar com o empreiteiro e falar, olha, essa pessoa aqui não tá dando certo e tal, será que daria para tu alocar ela em outra obra tua e deixar uma coisa que a gente já fez, né? Sim, eu acho que existe um grande desafio aqui, né? Que a construção civil hoje é a porta de entrada da informalidade, assim, né? Então, a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas hoje, homens especialmente, né? Que não tem alguma qualificação, ou não teve estudos, né? Não teve... alguma condições mesmo assim, né, de se qualificar, ele entra para construção civil, né? Então isso faz com que exista um volume grande, né, uma quantidade grande de pessoas que trabalham na área e às vezes até uma disponibilidade grande, mas existem muitas pessoas desqualificadas mesmo assim, né, que estão trabalhando ali justamente porque é um fácil acesso assim, né, para essas pessoas. E os assim. projetos que vocês pegam são de complexidade alta, Perfeito. então assim... Eu acho que o ponto que o Du tocou é importante, assim, porque o que a gente tenta fazer, e não só com os nossos prestadores de serviço de obra mesmo, mas também com os nossos profissionários, é transformar a construção civil numa coisa um pouco mais humana, né? Eu acho que esse é um grande desafio, assim, não só para a gente como empresa, mas para todo mundo que tem uma visão um pouco mais cuidadosa e humanizada mesmo do processo, que não vire tudo número, né? Então, existe uma questão que a gente trabalha em casa, em obras de altíssimo padrão, com pessoas que moram em condições, às vezes, né, não chegam nem perto daquilo ali, assim, né? Então, lidar com essa situação é uma coisa bem sensível também, assim, né? Mas, bom, é um desafio, assim, eu acho que não dá para reduzir isso por uma questão de qualificação, de ensino, porque existe um desafio muito grande também com os nossos colaboradores, às vezes, né, os engenheiros, enfim, arquitetos, todo mundo que trabalha com a gente, mas, claro, a comunicação, eu acho que o grande dom do gestor de obras está justamente na comunicação, né? Eu acho que o desafio é justamente tu conseguir adequar a tua linguagem de uma forma que aquela pessoa entenda. Pô, cara... Uma vez, o meu segundo estágio foi numa construtora, lá em São Paulo ainda, né? E eu ouvi de um engenheiro da obra, era uma obra monumental na Grande Julieta, um bairro lá de São Paulo. E tinha mais de 400 pessoas trabalhando no canteiro lá. Era muito grande, eu era estagiário de administrativo. E uma vez ele apareceu lá e estava acontecendo tudo na obra e ele falou assim, cara, em obra, ninguém fica normal. Ou tu entra doido, ou tu sai doido. Eu nunca esqueci disso. E ele gargalhava falando isso. O que o ambiente de obra ensinou pro Alexandre e pro Eduardo? Pergunta, hein? Eu acho que
Acho que é muito difícil de se manter nessa área, assim. E é isso, de fato, é difícil se manter. E eu mesmo, quando estava começando a empresa, eu pensei em desistir algumas vezes, né? Eu tive um processo de análise longo ali, de uns 4 anos. Depois que a empresa tinha um pouco mais de um ano ali, eu tinha decidido desistir mesmo do que eu estava fazendo. Comecei a fazer um processo de análise com o objetivo de buscar uma outra área para trabalhar. Bom, porque justamente é uma área hostil, assim, muitas vezes, assim, né? Mas eu acredito em propósito, assim, né? Então, a pessoa acha que o grande desafio da construção civil é lidar com mão de obra ou lidar com qualquer coisa assim. Eu acho que o grande desafio da construção civil é lidar com pessoas. Eu acho que lidar com pessoas é o grande desafio, né? Eu falo muito que gerir obra, na verdade, é 90% gestão de pessoas e 10% de fato conhecimento técnico, e tá aí o grande desafio. Então, uma coisa que eu aprendi e é uma coisa que que me permite continuar nessa área é um propósito. De fato, né? O propósito, eu falo muito isso com o Eduardo e contigo, né? Eu falava também por muito tempo, que por mais que a gente tenha todos os desafios, eu tenho certeza que o nosso trabalho agrega muito valor para a vida das pessoas. Eu acho que esse foi o grande aprendizado e o propósito que me faz continuar dentro dessa área. Não se eu fosse esperado de todas as obras com um cliente que me agradecesse, que me mandasse presente e fosse extremamente grato, se fosse só isso que me movesse, eu com certeza já tinha saído, ou se fosse só dinheiro, já tinha saído da área há muito tempo. Então, acho que propósito é uma das coisas que eu aprendi bastante. Para mim foi... eu aprendi muito a me comunicar, né? Eu era uma pessoa bem tímida, assim, e eu aprendi a me comunicar, aprendi a falar, aprendi a passar as ideias de forma muito mais clara, né? Ainda tenho muito a aprender com o Alexandre, que eu acho que o Ale tem uma didática, ele pega um raciocínio, ele consegue seguir uma linha lógica, assim, de uma forma muito melhor do que eu ainda. Mas eu melhorei muito, assim, minha forma de me expressar e também de conseguir criar laços, assim, com as pessoas um pouco mais. Nossa. E é uma questão, assim, se tá há tanto tempo lidando com a pessoa, é meio que inevitável, né? De tu conversar com ela e gerar essa empatia, né? Porque não é só, trabalho o tempo todo. Falar um pouquinho sei lá, da vida, falar um pouquinho de coisas que você gosta, e daí você vai criando um pouquinho mais de laços com a pessoa. E pode ser com o servente da obra, ou pode ser com o cliente ali que é muito bem de vida, mas você consegue criar laços praticamente com todo mundo, assim. Isso é bacana. E na relação com os clientes, como é que é? Tipo, tem gente que viaja, tipo, a galera quer coisas não possíveis de serem entregues. Tem muita gente que não faz ideia do processo ou não. A galera é pé no chão, ou sempre aquilo, cara, é a grana, é o tempo. Como é que é a relação com os clientes? Depende. Essa é a verdade, assim, né? A gente tem clientes de todo tipo, assim, né? Bom, primeira coisa, né, que até voltando no ponto que eu já falei, assim, construção civil, ela mexe muito com expectativas e mexe muito com uma cultura onde as pessoas nunca trabalharam com obra, mas já sabem ou já têm ideia que vão se incomodar. Eu falo muito isso, que a maioria das pessoas que entram na nossa sala para a gente fazer a apresentação de uma proposta, na maioria das vezes está fazendo o maior investimento da vida delas. Né? Dentro justamente desse contexto, né, onde construção civil está atrelado a problemas, assim, né? Então, a gente entende que a gente mexe necessariamente com muita expectativa dos clientes. E eu acho que o grande desafio está justamente em conseguir balizar essas expectativas aí, controlar, né, gerenciar essas expectativas dos clientes, assim. A gente tem sorte na Pronto e na Antera. Eu acho que a gente tem clientes incríveis, na maioria das vezes. Sempre tem aquele cliente que faz tu repensar a tua vida inteira, e se é isso mesmo que eu devia estar fazendo, e fazer mais algumas sessões de análise, mas cada cliente é um cliente, assim, né? Não dá para tirar padronizar, fazer uma média. Eu acho que a gente tem muita sorte com os que a gente tem ali, mas é isso, assim. Eu acho que o grande desafio de conseguir ter uma obra harmoniosa é conseguir ao máximo gerir as expectativas, o que nem sempre a gente consegue, né? E assim, a gente tem cliente muito grato, assim, muito que tu vê que valoriza muito aquilo que a gente faz.
e que se interessa muito pelo processo, que quer entender, sabe? Aquele cliente que te instiga a pesquisar mais. Tipo, às vezes a gente tem algumas ideias meio prontas assim e vai lá dele, mas por que é isso? Aí tu vai lá e pesquisa para entender realmente, tá, mas será que isso é fundamentado mesmo e tal? Mas tem cliente que é grato e tá afim e quer se envolver no processo, tem cliente que é muito grato e não quer se envolver no processo, tem o contrário também, o cara que se envolve mais do que deveria. Às vezes sim, mas assim, tem... Faz parte. Depende da personalidade, né? Às Aham. vezes a personalidade da pessoa é mais ansiosa, assim, e acaba... Eu acho que o principal ponto para ter uma obra mais harmoniosa e tranquila é justamente que a gente consiga criar com o cliente um laço de confiança, né? Eu acho, a gente tem... bom, é isso, né? É um relacionamento que a gente cria por um intervalo de tempo, mas é um relacionamento muito próximo, muitas vezes, ali que a gente cria. Então, o que a gente precisa para fluir bem as coisas, assim, é que o cliente confie na gente, né? E isso não é fácil, muitas vezes, ali, né? Então, a gente tem que mostrar serviço. Tem cliente que não quer, vai na obra uma vez por mês, né? A gente tá construindo uma casa faz 5 meses para um cara que ele foi agora pela segunda vez, ele é daqui, né? Mas tem cliente que, né, mora do lado da obra, a gente tá fazendo uma cobertura que o cliente tá morando na cobertura da frente enquanto a obra tá acontecendo, assim, né? Então, se o cliente, ele confia em ti, a obra pode estar um caos, mas ele confia em ti. Agora, a partir do momento que o cliente perdeu a confiança, aí as coisas... Os problemas começam a aparecer. Exatamente. Pô, isso é bem difícil, cara. Tu tocou num ponto ali, a gente acaba transferindo, né, muito da expectativa do desenho do sonho que a gente tinha em relação àquilo. Enfim, comprometendo o julgamento imparcial ali, né? Da técnica que estava sendo usada, do processo de engenharia, porque a gente está ansioso, porque a gente isso, aquilo. Então, vocês têm que lidar com isso dos dois lados. Perfeito. Né? Porque o gestor de obras, o cara da equipe, ele pode cometer erros, né? E ele também passa por flutuações de humor. O cliente também, os prestadores também, tudo. E a Pronto, ela tá ali realmente para dar respaldo para o pessoal não sentir tanto, né? Essa dor ali, né? Tem um ponto, Ale, que você comentou lá no começo, que a Pronto não promete uma obra sem nenhum tipo de problema. Perfeito. Ela vai dar respaldo e garantia de que aquilo vai ser resolvido caso aconteça alguma coisa. Perfeito. Como é que é isso, cara? Bom, isso daí entra no que a gente falou de gerenciar expectativas, assim, né? Obra, no final das contas, é obra, né? A gente não promete mais obras sem problemas, porque talvez fosse uma coisa que a gente já tenha prometido, uma coisa que as empresas de gestão de obras fazem muito, né? E eu acho que erroneamente, né? Tem gente que fala, inclusive, de terceirize os seus problemas para quem sabe lidar com eles, né? Bom, primeiro que os problemas que um cliente teria tocando uma obra sozinho, com certeza não vão ser os mesmos problemas que a gente vai ter durante a execução da obra, né? Vão ser outros problemas, talvez, muito mais difíceis de ser resolvidos. O que a gente promete aqui dentro da empresa é que tu vai ter uma equipe do teu lado para todos os desafios que aparecerem durante a obra. E a gente entende também que... por mais que o nosso serviço, o cliente esteja poupando em diversas formas, é fundamental que haja a participação dele na obra para que a obra seja bem sucedida. E, obviamente, eu não estou falando que a participação dele é visitar a obra todo dia e conferir se um serviço foi executado, mas é fazer os papéis que são atrelados a ele, que são responsabilidade dele. Então, tomar as decisões de compra de projeto, fazer as compras de material, que são a responsabilidade dele, enfim, tomar as decisões que precisam ser tomadas no tempo que elas precisam, no tempo em que elas precisam ser tomadas. Então, isso é muito importante, que haja, então, uma participação do cliente ali, mas que o balizamento de expectativas começa na parte comercial. Então, a gente não vende mais uma obra sem problema, uma obra perfeita. Não, a gente vende que a gente vai estar do lado durante todo o processo para que a gente consiga chegar no resultado esperado. Isso. Eu acho que vai muito de encontro ali com a questão de confiança, né? Porque se ele confia em ti, ele sabe, beleza, aconteceu um problema, mas eles estão aí e vão me trazer uma solução. Aí a gente realmente propõe as soluções. Coloca na mesa aqui, olha, a gente tem essa opção, essa opção, essa opção. As consequências dessa vão ser essas e tal. E daí a gente consegue que ele
se ele precisa tomar decisão, né, que ele tome a decisão mais adequada. Posso para concluir? Claro. Eu acho que, bom, como eu falei já, lidar com o cliente é uma construção de relacionamento, né? Então, a gente usa muito o termo de saques e depósitos ali no escritório, né? Então, a gente considerando que a nossa relação é uma conta bancária, né? Toda vez que a gente resolve alguma coisa, toma uma ação proativa ali em relação com o cliente ou em relação à obra, e ele fica sabendo disso, a gente vai fazendo um depósito na nossa relação, né? Então, a gente vai criando uma conta, né? A gente vai criando ali um montante ali, todas as vezes que a gente resolve alguma coisa, enfim, a gente se dá bem com o cliente. Porque toda vez que a gente tem um problema de verdade, o cliente vai fazendo um saque. Um saque ali. Exatamente. E agora, quando a conta chega no negativo, aí o BO explode, né? E entender que o saque é sempre em dobro, né? A gente... o saque nunca é proporcional aos depósitos. Então, a gente precisa depositar muito mais para que quando o cliente sacar, a gente não fique perto, exatamente. Tem tarifa para sacar. Exatamente. Tem taxa para o saque, exatamente. Então, é criação desse relacionamento. Ô, rapazes, agora sobre o sentimento de dono e sobre o futuro. Vou começar pelo Edu. Perfeito. O que a Pronto representa hoje para o Eduardo? E aí você pode falar do Edu pelo Edu. E o que você espera na Pronto no médio e longo prazo? Cara, eu já conversei bastante sobre isso e para mim, acho que a Pronto ela representa assim um legado, assim, não é uma coisa que vai ser para, cara, tirar o máximo de dinheiro esse ano e beleza, vamos revender a empresa depois, vamos colocar a empresa no mercado, revender a marca. Não é isso a ideia, né? A ideia é que seja uma empresa bastante duradoura. A gente tem um sonho assim de que todo mundo que trabalhe com a gente esteja sendo bem pago, que ninguém esteja sendo explorado assim num nível absurdo e obviamente tem carga de trabalho, a carga de trabalho trabalhar com reformas é exaustiva, né? Mas a ideia é que todo mundo esteja lá e que esteja aprendendo e sendo recompensado também por isso. Então, a ideia é ter um legado, assim, e isso passa por atender bem os clientes, passa por manter a marca forte, né? Manter uma qualidade de entregas condizente e também ter um caixa da empresa forte para passar pelos tempos ruins e nos tempos bons não deixar o olho brilhar demais e não ficar vivendo um padrão de vida assim que não é condizente, né, com o de trabalhadores. E você pensa vamos lá, daqui 2 anos, 3 anos, qual que é a sua imagem sobre a operação da Pronto? Cara, a gente há muito tempo, né, quer se distanciar um pouco da operação, né? E é fantástico, assim, quando a gente olha hoje e percebe que tem questões de operação muito grandes que a gente se envolve muito pouco. E tem questões táticas que a gente também, às vezes, não se envolve. Assim, que às vezes a gente vê e tem... a empresa já está rodando equipe. por ela mesma. Exatamente. Vocês criaram um processo, que legal. Exatamente. A parte tática, tem muita gente que já está resolvendo coisas no nível tático, meio que... funcionários resolvendo com outros funcionários. Muito bom. Obviamente a parte estratégica ainda é nossa, mas esse é o nosso papel mesmo, né? Então, foi até, acho que uma coisa que aconteceu mais esse ano, assim, começou a acontecer mais esse ano, da gente ver que a nossa cultura, ela tá num nível, assim, nossa cultura organizacional tá num nível que... no nível tático, o pessoal já está conseguindo fazer suas tarefas, né? Sem ter que ser microgerenciado para isso. Não é só no nível operacional que a gente está conseguindo delegar, assim, de uma forma boa, sem nem precisar delegar, na verdade. E para você, Ale, o que significa Pronto para o Alexandre e qual é a tua ideia dessa empresa do médio e longo prazo? Vamos lá. Eu acho que a Pronto, para mim, significa
Provação de que, cara, que eu sou capaz, assim. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que duvidava muito de mim. Parece clichê, né? Mas é clichê, na verdade, mas é verdade também, assim. Eu sempre duvidei muito da minha capacidade de tocar um negócio sozinho, assim. E eu acho que a Pronto, eu falo isso muito, inclusive, ali com a nossa equipe, assim. A Pronto, ela me ensinou que eu não sei tudo e eu nunca vou ser tudo, mas em equipe, mas também eu por mim mesmo. Mas considerando bastante, né, a nossa sociedade, assim, ela me provou que eu não sei tudo, mas que eu posso aprender tudo que eu não sei. E isso foi uma coisa que me deu muita liberdade mesmo para crescer, mas não só liberdade, mas também confiança, assim, sabe? Eu acho que a gente é uma empresa ainda bastante conservadora quanto aos riscos que a gente corre, assim. Eu acho que a gente faz isso muito bem, né? Porque é uma área que a gente pode levar um tombo muito grande, assim. Mas eu acho que esse entendimento de que a gente pode aprender tudo também nos permite abraçar oportunidades que eu achei que eu não abraçaria antes, assim, sabe? Então, eu acho que ela tem um certo arrojo nesse sentido, assim. Mas a Pronto para mim significa isso, assim, bastante, assim, que eu entender que eu sou capaz, assim. Eu acho que isso é bem, bem forte para mim, assim. Eu achei bem legal. E vocês usaram... vocês traduziram ali o sentimento de vocês com palavras fortes. Eu acho importante isso. Tratou como um legado e o Ale de capacidade. São virtudes muito interessantes e dignas, né, de uma empresa, né? Você fazer isso justifica, né, esses sentimentos. E no médio e longo prazo, onde é que tu quer levar a Pronto, cara? Boa. Quando chegar lá no médio e longo prazo, talvez eu já queira outras coisas, né? A gente estava revisitando a nossa cultura organizacional, que tu conheces muito bem. E dentro da nossa, a gente tem uma apresentação que a gente faz para todos os colaboradores que começam na empresa. E a gente, então, faz a apresentação do nosso código de cultura. E aí, como eu voltei a apresentar agora o código de cultura, também voltei a revisitá-lo e vi quais eram os nossos objetivos, né, de 5 anos que a gente tem lá no código de cultura. E ia estar entre as nossas metas atualizá-los, né? Porque a gente está chegando nos 5 anos, ano que vem, né? Eram as metas para 2025. E a gente tinha um dos objetivos nossos, era justamente se transformar numa empresa referência em Florianópolis, em Santa Catarina. E hoje em dia eu acho que não só a gente é uma empresa referência, mas eu acho que é uma empresa única, assim, no sentido de eu acho que se tem alguém eu não conheço, mas que faz o que a gente faz da forma e com a excelência que a gente faz, assim. Para os próximos 5 anos, então, respondendo a tua pergunta, eu acho que isso vai ser muita conversa entre eu e meu sócio, o que a gente pretende, mas eu acho que muito reforçar esse legado, isso que a gente está construindo, expandir um pouco a empresa, né? E também começar a trabalhar em pequenas outras áreas ali também, que a gente não trabalha ainda, né? Bem legal. Eu tenho muito uma visão, assim, que de abraçar novos desafios, né? A gente acompanha muito sei lá, a alta engenharia, né? E o Alexandre tem o sonho de fazer um estágio numa empresa de alta engenharia, né? Para realmente pegar esses diferenciais e a gente dar esse salto, né? Porque é um salto. É um salto trabalhar, assim, de uma equipe, assim, como a nossa, para uma equipe que consegue fazer o impossível, né? Então, a gente consegue fazer a gente, às vezes, consegue fazer algumas coisas que daria para chamar impossível, mas tem equipes que elas conseguem fazer o impossível recorrentemente, né? E a gente sabe que tem um longo caminho pela frente. E é muito bom saber e ter alguém para se espelhar e alguém para olhar e falar, cara, eu quero chegar lá. Né? Acho que só para concluir muito rápido agora, eu acho que talvez os próximos 5 anos é transformar a Antera no que a Pronto está se formando, assim, né? A Antera, só para contextualizar, focada em construção, né? E a Pronto, que é a empresa que a gente mais falou aqui, que é que iniciou tudo, é focada em reforma, né? Então, mas o serviço das duas empresas é basicamente o mesmo. Muito parecido, exatamente. O formato de trabalho é um pouquinho diferente, assim, mas assim, as duas são gestoras de obras, uma focada em reforma e outra focada em construção. Legal. Rapazes, eu não preciso nem dizer, mas eu vou dizer para deixar registrado aqui para a eternidade. A minha admiração por vocês dois é absurda. Pessoal, nós somos sócios durante 3 anos e foram 3 anos muito legais na minha vida. Essa oportunidade que eu estou tendo aqui de realizar esse sonho de empreendimento só foi possível
porque 2 rapazes aqui, malucos, acreditaram em mim e me chamaram para ser sócio. Então, é um prazer enorme tê-los aqui como convidados desse novo desafio que eu tô trilhando na ADM aqui. E parabenizar vocês. Eu falaria 4, 5 horas sobre a Pronto e sobre a Terra aqui, porque vocês sabem que a gente sabe de tantas e tantas histórias boas e ruins e difíceis que a gente poderia contar aqui, mas não é esse o caso. Parabéns mesmo. O que vocês dois construíram é diferente, tá? Vocês são pessoas que eu conheço muito proximamente, eu posso afirmar para vocês. A ideia que vocês têm de negócio e a forma como vocês conduzem a equipe, isso é muito diferente, é louvável, parabéns, tá? Então saibam disso. Mas agora chegou o momento que eu vou fazer perguntas que não tem absolutamente nada a ver com o mundo da engenharia. E, cara, você sabe que na minha preparação para nossa conversa hoje, eu fiquei pensando assim, pô, o que eu vou perguntar para eles que eu não sei, né? Eu vou me ater ali uma música, um filme e um livro. Música pode ser disco ou pode ser um artista, não precisa ser especificamente uma música. Livro tem que ser livro, mas filme pode ser série, tá? Eu vou começar e vocês vão se preparando. Começar com o Eduardo, né? Então vamos lá, eu, Edu e depois você. Sacou o celular aqui, ó. Sacou o celular aqui, ó. Muito bom. Cara, eu vou começar com um filme que me ocorreu hoje à tarde e que faz muito tempo que eu não assisti. Que eu não assisto, né? Mas eu já assisti, tipo, 10 vezes. Vanilla Sky. Tom Cruise, Cameron Diaz e Penélope Cruz. Maravilhoso. É uma refilmagem, né? De um filme espanhol, originalmente. Mas eu só assisti a versão americana, né? Do filme. Mas é muito massa. E é um filme meio maluco, assim. Porque o cara, ele sofre um acidente, mas vende a memória dele para uma máquina de sonhos. Então, ele vive dentro do sonho dele. Sim. E o sonho dele começa a dar errado. Só que, e agora? Como é que você sai dos seus sonhos? Você, né? Então, cara, é um filme muito massa, assim. Rola um conflito de você querer acordar, mas a realidade é uma merda, né? Na verdade, essa é a mensagem do filme. Então, recomendo muito. Livro. Eu voltei a estudar um assunto que tem muito a ver com um livro que eu li faz tempo já, que é O Poder do Hábito. Principalmente a parte ali de gatilhos mentais, então comportamento de neuromarketing. Então, enfim, eu tô lendo muito a respeito disso. Então, esse livro é o que eu vou recomendar, O Poder do Hábito. E falta música, né? Perfeito, esse daí vai me pegando aqui agora também. Eu já fiz a recomendação do CD acústico do Maglory, que foi lançado semana passada. Então, não vou usar esse, cara. Eu vou usar outro aqui. Ah, já sei qual que eu vou usar. Pronto. Charlie Brown Jr., 100% Abalando Sua Fábrica, de 2005. Acho que é isso, de 2005. Eu escutei esse álbum essa semana. Eu tava, mano, num momento ali, rock and roll. E que álbum foda. Então, é isso aí. A minha recomendação é Charlie Brown Jr. Du. Vamos lá. Cara, pra filme, eu vou indicar um filme de ação, mas um filme de ação que te faz pensar. E te faz pensar bastante numa situação pesada que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, né? O filme é O Dia Depois de Amanhã. Foi um grande lançamento dos anos 2000, né? Que mostra a catástrofe climática acontecendo, né? E é o que está acontecendo hoje. E ele te faz pensar, te faz refletir que o mundo está mudando e nós temos que mudar com o mundo, senão o mundo vai nos mudar. Ou nos matar. Exatamente. Bom, de livro eu vou recomendar foi uns livros de história, de fantasia, que eu mais gostei de ler na vida, que é O Nome do Vento. É um livro, cara, fantástico, assim, você fica imerso ali e é uma das coisas, assim, mais agradáveis que eu já li. Infelizmente é uma trilogia não acabada ainda, e não sei se vai ser acabada, mas tem 2 livros muito bons. E pra música, eu vou recomendar uma música chamada Crime in Tanger, do Rapaz Ego, que é um artista português.
e ele tem uma trilha, assim, muito... Parece que você tá num podcast daqueles True Crime, e é muito... Cara, é sensacional. Uma massa, surpreendente, inclusive, é. viu? Boa. Vamos lá. A gente começou pelo quê mesmo? Tanto faz, cara. Pode falar a hora que você quiser aí. Eu comecei em filme. Começou em filme. Cara, eu vou falar um filme, porque se minha namorada um dia ver esse podcast e eu não falar esse filme, ela vai falar que eu sou um mentiroso e eu... Livre, espontânea pressão. Exatamente, eu sou obrigado a dizer que esse filme... Cara, eu amo o filme Gladiador. Boa. Eu choro toda vez que eu assisto essa porra desse filme. E eu não choro com nada, vocês sabem. Mas o Gladiador... É muito pesado, tá louco. O Maximus cara, não dá, né, cara? Tá louco. Deus, cara. Eu poderia falar um filme mais intelectualzão, mas eu vou ser honesto. Um livro, cara, tem um livro que eu li alguns anos atrás, um livro de contos que chama Vozes Anoitecidas, de um autor que chama Mia Couto. Eu gosto de contos, eu acho que talvez um pouco por causa do meu TDAH eu tenho dificuldade, não só na leitura, mas também com livros muito longos, assim, então eu gosto de umas leituras mais dinâmicas. Eu tô lendo um livro também completamente diferente, que chama Elite do Atraso, então que fala também um pouco da nossa, enfim, evolução aí como sociedade brasileira, bem específico, assim. E, cara, música, cara, já que tu falou sobre... Cara, vou falar sobre... eu tenho ouvido muito, e aí, cara, tem uma coisa que a gente se identifica, eu tenho ouvido muito CPM 22. Nossa! Porque, cara, podia falar o Gilberto Gil pra caralho, o Caetano, caramba, assim, mas, cara, ultimamente eu tenho ouvido muito CPM 22, o Eduardo veio hoje ouvindo CPM 22 comigo no carro, que é uma coisa que eu não ouvia fazia anos e é muito bom pra ouvir no carro cantando. É isso, não é impossível ouvir essa porra sem estar cantando junto. Eu citei o Charlie Brown, tipo, Charlie Brown é uma das principais bandas da minha adolescência ali, só que esse álbum especificamente eu não ouvia há muito tempo. Cara, eu coloquei ele, tava sozinho em casa, eu cantei a plenos pulmões, isso aí, cara. Tipo... É isso aí. Dá uma exorcizada, assim, né, cara? Então é muito bom. Pô, fui surpreendido aqui, tá? Não imaginei, eu pensei que eu fosse ouvir coisas já conhecidas, mas não. Então, foi muito bacana. Rapaz, muito obrigado. Nosso tempo tá quase no fim. Obrigado mesmo por terem aceitado esse convite. Para mim é bem importante ter tido essa conversa. O convite tá feito. Sempre que quiserem voltar, a casa é de vocês, tá? Então é isso aí. Muito obrigado. Show de... se eu tenho direito às palavras finais aqui também, eu acho que eu queria externalizar não só todo o tempo que trabalhou com a gente, assim, que foi um desenvolvimento profissional, mas humano muito importante, eu acho que pra mim, né? Eu acho que posso falar pelo Eduardo aqui também. E falar que é um prazer estar aqui, cara. Tô muito feliz aqui de estar aqui e te acompanhar nessa nova jornada. Tu é o cara dos recomeços e eu te admiro muito por isso, cara. Boa, obrigado. É isso aí, Di. Cara, fico feliz de estar aqui compartilhando uma mesa de novo contigo na quarta-feira à noite. E que a gente não tem que passar apresentação de metas. Resultados. Eu devia estar fazendo hoje, inclusive. Que vai ser apresentado amanhã, se você quiser participar. Show. E, cara, é muito legal ver como o Ale muito bem disse, né? Esses recomeços. E, bom, cara, ADM. Boa. Obrigado, rapaz. Obrigado mesmo, viu? Valeu. Valeu, amigo.